como vocês estão? Nós estamos aqui para mais uma aula de gramática e nesta aula eu quero falar um pouquinho com vocês sobre acentuação gráfica. A acentuação gráfica, ela consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são o acento agudo, acento grave, acento circunflexo. Os acentos gráficos são elementos essenciais para estabelecerem, por meio de regras, a sonoridade, a intensidade das sílabas das palavras. Como vocês sabem, se eu colocar um acento, trocar o acento de lugar ou retirar o acento de uma palavra, ela vai ter outro sentido. A acentuação das palavras oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é tônica, ou seja, é a sílaba mais forte. Elas podem ser acentuadas com o acento agudo e com o acento circunflexo. Algumas regras de acentuação gráfica. Recebem acento agudo as palavras oxítonas terminadas em vogais tônicas abertas, A, no E ou no O, seguidas ou não de S. Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de palavras de acordo com cada regra, que nesse caso, no primeiro caso, temos a palavra está, já, olá, até, dominó. No caso de palavras derivadas do francês e terminadas com a vogal E, são admitidos tanto o acento agudo quanto o circunflexo. Olhem também os exemplos. Bebê ou bebê, bidé ou bidê, matiné ou matinê. Quando conjugadas com os pronomes los ou las, terminado com a vogal tônica aberta, A, após a perda do R, S ou Z. Olha os exemplinhos para vocês. Adorar-lo, de adorar mais lo. Ou adorá-los, de adorar mais los. Falo, de faz mais lo. Ou falos, de faz mais los. Recebem acento as palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminadas no ditongo nasal, grafado em e e ens. Acém, detém, detens, entretém, porém, também. São acentuadas palavras oxítonas com os ditongos abertos, grafados, eu, ei ou oi, seguidos ou não de S. Anéis, batéis, fiéis, papéis, heróis. Regras de acentuação gráfica. Oxítonas que recebem acento circunflexo. São acentuadas palavras oxítonas terminadas nas vogais tônicas fechadas, grafadas E ou O, seguidas ou não de S. Temos os exemplos aqui: cortês, de ou des, avô, pôs, robô. As formas verbais oxítonas, quando conjugadas com os pronomes clíticos, lo ou lá, terminadas com as vogais tônicas fechadas, E ou O, após a perda da consoante final, R ou S ou Z, são acentuadas. Olha os exemplos: detê-lo ou detê-los, fazê-la ou fazê-las. Observação: usa-se ainda o acento circunflexo para diferenciar a forma verbal por da preposição por.
Acentuação das palavras paroxítonas. As paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é tônica, mais forte. As palavras memória, história são acentuadas. Por que são? Por serem paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Eu trouxe para vocês a regrinha do ditongo crescente. Nos ditongos crescentes, o decrescimento sonoro é proporcionado por aparecer primeiro a vogal e depois a semivogal. Vogal mais semivogal. Olha os exemplos. Na palavra caixa, o ditongo é o ai. A vogal é o a e a semivogal o i. Na palavra leite, ditongo os dois aí, o e e o i. Ei. O e no caso é a vogal e o i no caso a semivogal. Na palavra Paula, um nome próprio, né? Substantivo próprio. O ditongo aí é o ao, o a no caso é a vogal e o u a semivogal. Paroxítonas que recebem acento agudo. Temos umas regras também aqui. No caso aqui a primeira, recebem acento agudo as paroxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas, grafadas em A, E, I, O, E, U. E que terminam em L, N, R, X e S, bem como as respectivas formas do plural que passam a proparoxítonas. Temos o exemplo das palavras também, dócil, dóceis, fóssil, fósseis. É admitido dupla grafia em alguns casos, fêmur, fêmur, ônix, ônix, bônus, bônus. Palavras paroxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas A, E, I, O e U, e que terminam em ão, ei, ou uns. São acentuadas nas formas singular e plural das palavras. Temos os exemplos também aí, órfã, órfãs, fáceis, fácil, álbum, vírus. Observação: não se acentuam graficamente os ditongos representados por ei e oi da sílaba tônica das paroxítonas. Olha os exemplos: assembleia, boleia, ideia, onomatopeico, proteico, alcaloide, apoio. Exemplo de palavras paroxítonas não acentuadas: enjoo, grave, homem, mesa, tejo, vejo, velho, entre outras também. As palavras proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. As proparoxítonas são todas acentuadas graficamente. Exemplos: trágico, patético, árvore, ótimo. Essas regras que eu trouxe para vocês de acentuação gráfica não precisam ficarem desesperados. São as regras que nós temos que, no decorrer do nosso estudo, a gente ir memorizando e lendo para que a gente possa aperfeiçoar cada dia mais a nossa escrita.